Hoje eu converso com Lilian Saturnino Tvardovskas e com Vanessa Pérez, que fazem parte do grupo responsável pelo Instituto Ad Lumen no Brasil. O Instituto Ad Lumen ele promove cursos e palestras nos quais ensina as pessoas caminhos para o autoconhecimento. E uma das principais ferramentas utilizada pelo Instituto é o Sistema de 5 Elementos, ou também chamado Sistema Ad Lumen. Tudo bem, Vanessa? Tudo jóia, e você? Tudo jóia, Li. Tudo bem. Estou muito feliz que vocês estão participando aqui do Direto ao Ponto. Nós vamos falar sobre o Instituto Ad Lumen e sobre o Sistema Ad Lumen. Então, queria começar perguntando para a Vanessa. A principal ideia que vocês defendem é que para uma pessoa evoluir, ela precisa de autoconhecimento. Precisa conhecer as próprias virtudes e as próprias insuficiências. E através dos sistemas que vocês trabalham, vocês relacionam os 5 elementos da natureza com virtudes universalmente aceitas, como amor, respeito, justiça, honestidade. Então eu queria que você começasse falando para o nosso público, que não acredito que algumas pessoas nunca tenham ouvido falar sobre isso, como que foi criado esse sistema e como que se relacionam esses elementos da natureza com essas virtudes universalmente aceitas. Então, na verdade, o sistema de Lumen, ele nasce da observação da natureza. Então, se a gente pudesse observar melhor a natureza, quanta coisa não poderia ser aprendida, né? Por exemplo, você olha para a água nos ensina muita coisa, né? Ela está sempre seguindo em frente, leva toda a sujeira, ela é muito flexível, se adapta, você coloca num recipiente, ela toma a forma desse recipiente. Então, por isso que esse sistema diz que a água está relacionada à virtude da sabedoria. Então, se a gente pudesse se aproximar dessa virtude nas relações humanas, quanto não poderia ser melhorado, né? Se a gente pudesse ser mais flexível na hora que surge um problema, na hora do trânsito, né? Você é fechado, a água ela vai tentar, né, tranquilamente fluir, seguir um outro caminho. Então, na verdade, esse sistema dos 5 elementos, ele se trata da natureza humana. É se aproximar da natureza, da observação da natureza, para reencontrar aquilo que é original, que é a nossa essência, que foi esquecida. Não é que a gente não tem essas virtudes, elas só estão adormecidas e precisam ser despertadas. E os 5 elementos, né, você falou, a água é relacionada à sabedoria. Daí temos mais 4, então. Fogo. O fogo, né, ele está relacionado à virtude do respeito, porque só de observar o fogo, você vê que ele atrai, ele tem essa energia, esse calor, né? Mas, ao mesmo tempo, você não pode se aproximar demais. Precisa ter uma medida ali para você não se queimar. Então, por isso que a gente diz, né, que essa teoria diz que o fogo representa respeito. Então, nas relações humanas, você precisa respeitar os seus próprios limites e o limite do outro. Terra seria? Então, a terra, ela é associada à confiabilidade. Porque também, né, você observa na terra, ela é estável, você não muda uma montanha de lugar. E se você planta uma semente, a terra não te engana, ela vai dar exatamente aquilo que foi plantado. E a mesma coisa nas nossas ações, né? Se a gente planta algo, se a gente coloca uma intenção, a gente sabe que aquilo vai dar um resultado, vai dar um fruto. Às vezes no processo da vida a gente se esquece que o fruto que a gente está colhendo agora foi de sementes que a gente já plantou, né? É até um dito popular, né? Plante o bem, colha o bem. E temos ainda madeira. A madeira está relacionada à benevolência. Então, muito dessa filosofia, na verdade, essa filosofia ela vem de Confúcio. Então, Confúcio falava que a benevolência é como se fosse aquele sentimento de inconformidade com o sentimento o sofrimento do outro. Então, nosso coração ele brota quando você vê alguém passando fome ou alguém precisando de ajuda, naturalmente você vai ter uma ação. Essa ação é a benevolência, né? Uma ação amorosa. E o metal? O metal é a justiça, né? Então você vê aquelas filmes de guerra, né? Sempre tem um justiceiro com uma espada na mão. Então essa imagem do metal de coisas também preciosas, daquilo que é precioso no ser humano. E o senso de justiça é precioso, né? Legal. Isso a gente está só começando a falar, né? Sobre o sistema, que é muito legal.
Para vocês entenderem, quando a pessoa marca uma consulta com elas, através do dia do nascimento e da hora do nascimento, elas vão puxar tipo um mapa e ele vai, então, mostrar como estão esses 5 elementos na vida da pessoa, né? Qual elemento está sobrando, qual está faltando, e a partir disso existe uma conversa para a pessoa tentar equilibrar esses elementos na vida dela, né? Então, Jean, esse sistema, ele consiste em analisar quais elementos estavam configurados no momento que uma pessoa veio para o mundo. Para os orientais, eles pensam muito na vida como um processo cíclico. Então, se a gente pensar assim, nascimento, crescimento, envelhecimento e morte não é um ciclo? Ou, por exemplo, primavera, verão, outono, inverno, né? Agora a gente está com a chegada da primavera, a gente já percebe uma diferença dessa energia na nossa própria vida. Em países, por exemplo, que existe muito frio, as pessoas não ficam mais recolhidas. Existe uma influência desses ciclos. Os orientais, eles atribuem o nome de elementos a essa etapa desse ciclo. Então, por exemplo, tudo que tem a ver com início de energia, eles atribuem o nome de madeira. Tudo que tem a ver com o processo de ápice dessa energia, eles atribuem de fogo. E assim por diante, né? Como é a relação do inverno com a água e do metal com o outono. O que acontece é que nesse processo todo a gente vai avaliar quais ciclos, né, uma pessoa nasceu e conseguir perceber quais dessas características estavam influenciando o processo de vida dela. Muito legal. Aqui eu queria prosseguir nossa conversa falando sobre a experiência que vocês tiveram em 2013, que vocês passaram 2 meses em Singapura e na Malásia, estudando no Confucius and Mencius Institute. Então, vocês foram beber dessa fonte, né? Foram estudar essa sabedoria em loco, né? Ali no Oriente, onde essa sabedoria nasceu. E eu acho muito interessante vocês terem tido essa experiência de ir estudar todo esse conhecimento ali, naquele local. Então, eu queria saber como que foi. Foi uma experiência muito enriquecedora. Ir para o outro lado do mundo e, ao mesmo tempo, num país também que tem muita cara do Ocidente, né? Singapura é um país muito moderno, mas que também contém essa fonte milenar de conhecimento. Então, a gente teve a oportunidade de estudar e de fazer alguns cursos e, inclusive, ministrar alguns cursos de autoconhecimento lá em Singapura. E foi o início do nosso processo de aprendizado. E quando a gente voltou para o Brasil, a gente sentiu que a gente estava mais pronto para poder compartilhar isso para o nosso povo, com uma linguagem mais própria da nossa cultura. Fazer essa ponte mesmo, né? E o fundador do Instituto Ad Lumen, que é o Sin Sun Rock, ele é singapuriano. Aprendi essa palavra hoje. Singapuriano. Ele é nascido lá e vocês entraram em contato direto com ele. Inclusive, ele vem para o Brasil dar cursos regularmente, né? Mas achei muito interessante que vocês me contaram que ele ministra os cursos dele em mandarim, né? Então, ele usa a língua mãe dele. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa pessoa que é a fundadora de tudo isso, né? Desse projeto que vocês fazem parte. Sim. Bom, na verdade, o Sin Sun Rock, ele vem ao Brasil já faz cerca de 20 anos. E ele sempre realizou palestras com foco em educação de caráter. Então, toda vez que ele era convidado para ir na Unicamp, na USP, sempre mais aqui na região de São Paulo, mas também chegou aí em outras cidades também, ele sempre ia realizar essas palestras. Só que nos últimos anos ele falou assim, o brasileiro ele tem muito amor, mas tem só um detalhe, esse amor não é organizado, né? Falta uma disciplina nesse amor. Muito interessante essa leitura dele sobre o povo brasileiro. É um povo que tem um amor desorganizado. Mais ou menos isso, né? Então ele passou por vários países já e ele falou assim, não, essa terra é uma terra muito fértil, porque justamente tem esse ingrediente no nosso solo, que é o amor. Então você vê no Brasil, ele sempre fala que tem muitos voluntários, pessoas querendo fazer o bem e colocando a mão na massa mesmo. Só que o que falta às vezes é realmente essa questão que é a disciplina. Como organizar esse amor para que esse potencial, essa energia possa ser colocada em prática na vida em família, no trabalho. Seria a terra?
Então, na verdade, tem uma relação com todos os elementos, né? Dentro do sistema, tem uma área ali, são 5 quadrantes. Tem um dos quadrantes que ele trabalha justamente a autodisciplina, né? Claro que cada pessoa, tem algumas pessoas que são um pouco mais disciplinadas, mas no geral, né, fazendo uma visão assim bem geral mesmo do brasileiro, é como se a gente precisasse mesmo ter um pouco mais de organização naquilo que a gente realiza. Eu li algumas coisas do Simson Rock, algumas frases até que a gente encontra no site de vocês, e prontamente a gente percebe que ele é uma pessoa assim, de grande sabedoria. Tem umas frases lá muito bonitas, você vê ali que tem um verdadeiro ensinamento. Uma que me chamou a atenção foi a que ele fala que a virtude é algo natural, é algo orgânico do ser humano, que ela não pode ser ensinada, a virtude tem que ser despertada. E eu achei isso lindo, né? Ele compara até assim, a gente não ensina um pássaro a voar, não ensina um peixe a nadar. E a gente não ensina um ser humano a ser virtuoso, ele já é virtuoso, você precisa só despertar isso nele. O sistema de Lumen vem para isso, né? Para despertar as virtudes. E outra coisa que eu acho muito interessante também é que ele fala para o ser humano virtuoso, a virtude está em querer fazer o bem coletivo. E é algo que atualmente no nosso mundo não é tão valorizado, porque o nosso mundo valoriza muito mais a individualidade do que o coletivo. Então, eu queria que você fizesse um comentário sobre esses ensinamentos que o Simson Rock traz e que eu acho que são muito importantes para a época que a gente está vivendo. Na verdade, estando em contato com essa ferramenta nos últimos anos, a gente mesmo para e começa a pensar, nossa, mas será mesmo que eu tenho virtude? Será, né? Às vezes a gente se questiona, a gente acha que não, mas quando surge uma oportunidade, a maioria das vezes a gente acaba agindo, né? Com amor. Às vezes falta um pouquinho de sabedoria, às vezes falta um pouquinho de justiça em algumas situações, mas a questão é que, ao observar o nosso sistema, a gente consegue ver onde está o nosso potencial, onde que está a nossa força. E uma virtude, às vezes, ela é propulsora da outra. Às vezes, uma pessoa ela não é completamente amorosa, mas ela, ao conviver com pessoas que são mais amorosas, ela aprende isso. Mas não porque ela aprende algo de fora. Ela desperta aquilo que já está dentro dela. Então, o que a gente tem sentido é que, muitas vezes, precisa se criar um ambiente e criar essa troca. Por isso que você falou, o mundo está tão individualista, mas no fundo o que a gente vê é que quando eu estou sozinha, eu ainda vou ter os meus problemas, eu ainda vou enfrentar a mesma Vanessa todos os dias que tem aquele defeito, que seja a impaciência. A impaciência não é uma virtude, né? Mas quando eu me relaciono com outras pessoas, é como se eu tivesse ali a oportunidade de despertar essa virtude adormecida. Então, esse sistema ele é muito interessante por isso. Ele me faz observar, sempre olhar para dentro, e no dia a dia eu vou enfrentar situações que vai me colocar à prova de novo, aquilo que eu ainda não consegui manifestar, mas, ao ter consciência, é o primeiro passo para fazer esse caminho, né? O autoconhecimento que possibilita a autoeducação, como vocês chamam também, né? E uma coisa legal que eu acho destacar é que esse autoconhecimento e depois a autoeducação é contagiante, né? Uma pessoa que está em busca disso, ela realmente contagia as pessoas que estão ao redor. Sim, eu acho que quando a gente começa também a colocar mais em ação, colocar mais em prática essas atitudes que a gente pode chamar de atitudes virtuosas, mas no final é só uma atitude natural, é a nossa natureza, né? A gente começa a infectar positivamente, eu brinco, assim. É uma energia que vai contaminando todo mundo. Um vírus do bem. Um vírus do bem. Às vezes, quando a gente está com a nossa emoção desequilibrada, é o contrário. Então, por isso que a gente precisa prestar atenção. Como é que eu estou lidando com a energia que está dentro de mim hoje? Será que eu consigo controlar isso para melhorar e manifestar aquilo que é positivo? E todo mundo tem. Então, se eu puder fazer um pouquinho, com certeza quem vai estar do meu lado vai se beneficiar disso também, né?
vocês usam muito o autoconhecimento, como a gente falou, e o autoconhecimento ele é super valorizado na cultura oriental, mas também na cultura ocidental, nas culturas antigas, como a cultura grega. Tem a famosa frase, né, conhece-te a ti mesmo, que é uma frase que já foi atribuída a Sócrates, já foi atribuída a alguns outros filósofos gregos, mas você vai começar, eu dei uma pesquisada, qual que era a verdadeira autoria dessa frase, tem muita controvérsia, e acabam que alguns concluíram que era um dito popular da cultura grega antiga, demonstrando que essa sabedoria ela acompanha o homem há milênios, de querer se conhecer, mergulhar dentro de si, né? E acho até bonito, em latim é nosce te ipsum, ou te me nosce, né? Que é saber-se, saber sobre você mesmo. E eu queria que você comentasse o poder desse conhecimento milenar que vocês incluem dentro do sistema Ad Lumen. O que eu tenho aprendido com esse trabalho, Chan, é que muitas vezes não adianta a gente só ir conhecer as nossas falhas, as nossas dificuldades, mas quando eu conheço qual é o meu potencial humano, né, que está relacionado com essas virtudes que a Vanessa estava falando para a gente, e esse potencial eu tenho clareza que é o mesmo dos outros seres humanos, eu crio esse processo de igualdade. Eu prefiro acreditar que não é que eu tenha que me conhecer como Lilian, simplesmente, mas que cada vez que eu dou oportunidade para me olhar, para reconhecer o meu amor, a minha dignidade, as minhas necessidades mais profundas, eu tenho também como me aproximar de outros seres humanos com esse mesmo potencial. E eu acho que isso que gera um processo de um mundo mais pacífico, da gente conseguir entender o que é esse amor e o que são essas virtudes no sentido mais pleno. Agora, claro que no processo da vida isso às vezes fica um pouco idealizado e distante. Você vai pensar, nossa, eu tenho que lidar com o meu marido que não me dá atenção, eu tenho que lidar às vezes com um trabalho que tem muita sobrecarga, ou eu não consigo lidar com a minha autodisciplina, eu não tenho horário para cuidar dos meus filhos. A gente passa por muitas dificuldades na vida e enfrenta muitas questões. E aí a gente se depara com o quê? Com o que a gente acredita que é a nossa fraqueza. Por isso que quando a gente vai estudar um pouquinho sobre esse sistema de Lumen, você também vai reconhecer pontos que não são tão positivos em você. Mas se você se foca mais no que você tem de virtude, ele vai conseguir completar esses pontos e você não fica parado nas suas dificuldades, mas você consegue encontrar o seu verdadeiro potencial para conseguir gerar processos de mudança. Ou seja, você não vai negar o que é ruim, você vai conhecer a si mesmo. Né? Não sei responder a sua pergunta. Sim, sim, tudo a ver com conhecer a si mesmo, né? E não é que isso, assim, essa frase, conhecer a si mesmo e o poder do autoconhecimento vem me deslumbrando já há algum tempo. Inclusive eu já conheci a Lia há muito tempo, a Van mais recentemente. Nós estamos convivendo no espaço de yoga, onde a gente pratica yoga, né, na Bionatos, e a yoga também é puro autoconhecimento, né? Então, acho que, de uma certa maneira, a gente está conectada por essa ideia também, né? De reconhecer não só qual é o nosso potencial desse corpo físico, mas conseguir equilibrar esse corpo com essa mente, com esse espírito e com os nossos ideais. Né? Então, é uma gratidão mesmo a gente poder trilhar esse caminho juntos. E como o Sim Sung Rock fala, né, que eu vi também no material de vocês, achei muito bonito, reconhecer o seu potencial inato de virtude e oferecê-lo ao mundo, né? Que aí isso sim move montanhas, né? Contagia. Quando você vê uma criança, por exemplo, entrando correndo num ambiente, que às vezes tinha um ambiente que estava totalmente desestruturado, mas às vezes ela chega com um sorriso, isso não transforma aquele ambiente? Se as pessoas que estão ali, elas conseguem se conectar com aquela mudança, elas também mudam. Então, o que a gente não pode é ficar aprisionado e parado só nas nossas dificuldades. A gente precisa se abrir para encontrar esses outros caminhos. Van, em breve vocês vão realizar o workshop 5 Princípios do Sucesso. Queria que você falasse um pouquinho como que vai ser esse workshop. Então, na verdade, a ideia desse workshop é trazer uma oportunidade muito prática das pessoas colocarem em ação
a partir do seu sistema individual. Então, cada participante recebe um material específico com as suas características de personalidade, seus pontos fortes, seus pontos fracos. Só que não é só teórico. O workshop ele dá a possibilidade das pessoas trocarem. Isso é muito rico, né? O feedback que a gente já teve dos participantes é que esse momento de compartilhar é o que faz as pessoas crescerem mais. Que dão os famosos insights, né? Você está conversando com alguém, expondo sua dificuldade e tal, aquela pessoa vem e rebate com uma pergunta e você tem uma iluminação ali. É bem isso mesmo, porque a gente veio falando tanto de potencial e às vezes só precisa criar uma oportunidade das pessoas manifestarem o que está no coração, né? Claro que para isso existe um método e a gente utiliza como método o sistema de Lumen, que trabalha os 5 quadrantes. Então, nesse workshop as pessoas vão trabalhar quais são as suas crenças, né? Como é que você pensa? Se é uma pessoa mais intuitiva, mais racional? Como é que você estabelece as relações de parceria? Como é que você manifesta as suas habilidades? Se você é uma pessoa criativa, ou se tem mais dificuldade, ou já vai para a mão na massa. Então, a gente consegue ver a partir do sistema esses 5 quadrantes, né? Que tem uma relação com o sistema de Lumen. Legal. E esse workshop ele vai durar um dia inteiro? Na verdade, ele tem duração de 4 horas, né? Então, a gente costuma fazer ele ou no período da manhã ou no período da tarde. E as pessoas, elas participam muito dessa coisa prática. Legal. Mesmo. E a data ainda está para ser definida e pode encontrar em breve no site de vocês. Vocês já podem entrar, já vai estar no site, é adilumen.com.br. Então, ali você tem todas as informações para você fazer a sua inscrição. O valor é super acessível e é muito enriquecedor. Então, a gente convida todos a participar. A gente já aplicou esse workshop em empresas e as pessoas geralmente querem mais, né? Querem continuar. Li, e fora o workshop, vocês também fazem regularmente os atendimentos que podem ser individual ou familiar. E como que são feitos esses atendimentos? Quanto tempo eles duram? Esses atendimentos eles podem acontecer presencialmente aqui em Jundiaí ou em São Paulo, ou por Skype. Atualmente eu tenho atendido muitos brasileiros que estão fora do país, como em Viena, nos Estados Unidos também tem algumas pessoas, inclusive na Alemanha. Então, quando as pessoas têm esse interesse e não conseguem chegar aqui presencialmente, é uma opção. O atendimento, ele consiste numa primeira etapa, que pode acontecer de uma forma breve. Então, se você tiver interesse, não tiver muito tempo, isso pode acontecer em um encontro de 1h30. Mas a nossa sugestão é que pelo menos você passe por 3 encontros que você vai lidar. No primeiro encontro, sobre conhecer melhor qual é o seu sistema e a influência dos 5 elementos dentro do seu sistema. No segundo encontro, você vai trabalhar como isso se dá na sua relação com seus familiares, com o trabalho e com você mesmo. E no terceiro encontro, um encontro de fechamento, para que você encontre quais são as ações práticas que você pode tomar para manifestar o seu potencial de virtude e equilibrar suas relações. Que ótimo! Bem, então, foi uma delícia conversar com vocês. Gostaria de agradecer a participação de vocês aqui no Direto ao Ponto. Pessoal que está assistindo, que gostou, lembrar que em breve vai ter um workshop e que a qualquer momento também a pessoa pode se inscrever para fazer esse atendimento particular ou em família. E mais informações, se alguém quiser pesquisar mais a fundo, no site www.adilumen.com.br. Muito obrigada, Vanessa, querida. Muito obrigada pela oportunidade. E foi muito bom, obrigada mesmo. Obrigada, Li, adorei conversar com você. É sempre bom estar com você e também poder compartilhar sobre esse trabalho que sempre nos traz alegria. Obrigada. Obrigada, viu? Fim do ano está chegando, já estamos em setembro e já é hora de começar a planejar o Réveillon. Para quem está em busca de uma viagem especial, a Voyage apresenta 3 opções incríveis de pacotes para a virada de ano. A primeira opção é passar o Natal e o Réveillon em Frankfurt. São apenas 9 parcelas de $85, mais uma entrada de 272. A segunda opção é passar o Natal e o Réveillon em Madrid. São apenas 9 parcelas de $89, mais uma entrada de 300. A terceira opção é passar o Natal e o Réveillon em Paris, na Cidade Luz. São apenas 9 parcelas de $115, mais uma entrada de 322. Todos estes pacotes têm saída dia 24 de dezembro e incluem passagem aérea e hospedagem com café da manhã.
é só ligar na Voage 4521-8800. Thank you.